Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui então o quarto vídeo desta série que nós estamos aí apresentando para vocês. Se Jesus de fato é um ser eterno ou é um ser que teve princípio. O quarto versículo que nós vamos considerar aqui é de Colossenses capítulo 1, versículo 15, onde ele é chamado ali de primogênito de toda a criação. O texto em si já deixa claro que Jesus de fato é o primeiro filho, o filho mais velho de Jeová, de todas as obras criativas dele. Mas a gente vai deixar isso mais detalhado para vocês ainda, tá bom? Então vamos usar aqui o aplicativo. Vamos escolher aqui o texto, né? Vamos achar ele aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Está aqui no alto, né? Agora no centro da tela. No versículo 15 você lê assim, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Isso está na João Ferreira de Almeida, século 21, que é revisada, tá? Essa expressão sobre toda a criação aqui foi uma forma de dar uma fantasiada, de tentar, de alguma forma, ocultar de que Jesus está acima de toda a criação. Obviamente que ele está acima de toda a criação, né? Mas isso não muda em nada o sentido do termo primogênito, tá? A palavra primogênito, ela tem o sentido de primeiro gerado, primeiro dado à luz. Vou mostrar isso para vocês aqui de maneira clara. Vamos voltar a outras versões da Bíblia para você ver. Por exemplo, aqui, ó. A João Ferreira de Almeida, revista atualizada, 1959, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa tradução é a tradução correta. Então, Jesus é o primeiro nascido, o primeiro dado à luz de toda a criação. Criação de Deus, obviamente, né? Sobre a criação, não tem nada em grego ali que indique isso, viu? Vamos ver outras versões. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Por exemplo, Bíblia Ave Maria, vamos ver o que diz aqui, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colocar primogênito aqui com maiúsculas, né? Para dar um certo status aí de mais importância, né? Essa não é a questão aqui. Vamos ver aqui a revista e corrigida. É a Bíblia Oficial da Assembleia de Deus, né? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí você vai, vamos ver outra tradução aqui. Bíblia de Jerusalém, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, até a palavra imagem colocaram com maiúsculas, né? Para melhorar o status, né? De Nosso Senhor Jesus, né? Essa não é a questão aqui envolvida, né? De fato, ele merece mesmo, né? Mas o texto deixa muito claro, ó, primogênito toda criatura, que é um dos sentidos do termo grego, viu? Ó, primogênito, primeiro nascido, o primeiro dado à luz de toda criatura. Esse é o sentido da palavra. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui na João Ferreira de Almeida, atualizada. Versículo 15 é esse aqui, ó. Vou sinalizar para vocês aí no meio da tela, tá? Ficou fácil de ver agora, né? Então tá. Vamos colocar mais uma tradução aqui, ó. Vamos colocar a tradução em grego agora, né? Às vezes eu vou fazer uma leitura aqui. Eu não quero que você repare que, de fato, o meu grego não é dos melhores, né? Então nós temos aqui, ó. Você olha aí à esquerda, a João Ferreira de Almeida, a versão atualizada. Ela está em português, né? Aí você tem à direita o mesmo versículo, praticamente na mesma linha, quase na mesma linha, em grego, tá? O ponto final é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou clicar na palavrinha que é essa aqui, ó. Protótokos, tá? O que significa protótokos? Protótokos é a palavra grega para primogênito. Aqui no alto, ó, ela é a junção, leia comigo aqui no canto direito, de cima para baixo, ó, protótokos é a junção do termo que está no dicionário de Strong, 4413 mais 5088. Então não é uma palavra única, é uma palavra com uma junção de duas palavras, tá bom? Então vamos ver o 4413, o que é? 4413, protos, né? Que é a primeira palavrinha que vem. Protos significa, olha aqui, ó, número 1, de cima para baixo. Primeiro no tempo e lugar, em alguma sucessão de coisas. Primeiro em posição, influência, honra. Chefe principal, primeiro, exatamente. Então, um dos sentidos de protos é esse aí que você está vendo, tá? Vamos ao próximo. Deixa eu voltar aqui.
Estou aprendendo a usar o aplicativo também, viu, gente, tá? Agora é o 5088, que é a outra parte, né? Ticto, ó, ticto. O que significa ticto? Então você viu o sentido de protos, né? Agora você vai ver o sentido de ticto, né? O que é ticto? Aqui a partir do númerozinho 1, aqui, ó, apresentar, sustentar, produzir fruta da semente, do parto de uma mulher, deixa eu tirar aqui, da terra que produz seu fruto, e usado como metáfora de gerar ou dar à luz, tá? Então você junta as duas palavras, mesmo que alguém dissesse assim, olha, mas primogênito é o sentido de importância, não tem problema nenhum, porque de fato, protos tem também o sentido, né? Conforme nós vimos aqui, deixa eu voltar, olha aqui, ó, protos tem esse sentido, entendeu? De primeiro, né? E lá aqui, ó, no número 2, no meio da tela, né? Diz, olha, primeiro em posição, influência, né? Tá? Então pode ter de fato esse sentido mesmo, só que a palavrinha que nós temos aqui não é apenas protos, nós temos também a palavra, deixa eu voltar aqui, ó. Nós temos também a palavra ticto, né? Olha aí, ó. E o que significa de fato ticto? Ticto sempre aparece no sentido de algo, né, que foi dado à luz, uma semente que germinou, né? E lá no finalzinho, né, olha lá, e algo que é gerado, algo que foi produzido, tá? Então esse é o sentido. Aí você tem no texto aqui, vou clicar nele de novo, ó. Tô apanhando aqui um pouquinho, pessoal. Deixa eu clicar aqui, ó. Protótopos, então. Protótopos, que é o primogênito. Aí depois você tem passes. Passes quer dizer de toda, né? De toda, todo, né? Olha lá, de toda, tá? E quitícios, olha aqui no final. O que é quitícios? Quitícios, ó, a partir do númerozinho 1 aí na quarta linha para baixo, ó, da criação, né? Bem no meio da tela, de coisas individuais, seres ou criaturas, criação de algo criado, alguma coisa assim, tá? Quitícios. Então Jesus Cristo, ele é o primeiro dado à luz, que é protótipos, ou o primeiro nascido de toda criação ou criatura. A palavra quitícios pode ser também criatura, conforme você viu aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém, né? Olha aqui, ó. Olha o versículo 15 aqui à esquerda, ó. O primogênito de toda criatura. É uma tradução também correta e possível nesse texto aqui. Então Jesus Cristo é o primeiro nascido, o primeiro dado à luz de toda criatura. Olha que interessante, tá? Então, se fosse apenas no sentido de importância, até que a palavra primogênito raramente também tem esse sentido, seria primogênito de Deus, quer dizer, o mais importante de Deus. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ele é o primogênito, protótopos, vou clicar aqui novamente para você, protótopos de toda criação, e não protótopos de Deus, mas protótopos de toda a criação. Então ele é o primeiro nascido, o primeiro dado à luz de toda criatura ou de toda a criação, do qual Deus certamente é o Criador. Notaram? Então o texto é muito claro aqui, esse texto aqui, ele joga por água abaixo qualquer conceito sobre uma eternidade passada de Jesus. Nós vimos aí nos vídeos anteriores que de fato Jesus, antes de vir à Terra, ele já existia no céu. Mas o fato de já existir no céu não significa que ele é tão eterno quanto Jeová. A gente tem que separar uma coisa da outra. Então ele é a primeira criação inteligente, o primeiro ser espiritual que Jeová fez a sua imagem, né? E consequentemente, por meio de Jesus, as outras coisas vieram à existência depois, né? Lá em Provérbios 8:30 diz que Jesus agiu como um aluno, né? Como um artífice ao lado de Jeová. O texto lá deixa claro. Então, o Criador de tudo é Jeová. E Jesus Cristo é a primeira criação. No vídeo anterior nós mostramos que ele é o unigênito, no sentido que Jeová criou Jesus sem interferência ou sem qualquer intermediário.
todo o restante da criação teve um intermediário, que foi Jesus Cristo, após ele, né? Mas Jesus Cristo, Jeová, não teve nenhum intermediário para criar, né, seu filho à sua imagem. Por isso que o texto diz, ele é a imagem do Deus invisível. Aqui, quando Paulo escreveu, versículo 15, Jesus já tinha voltado para o céu, obviamente, né? Já tinha voltado para o céu. Então, ele voltou a ter a imagem que ele tinha antes de vir à terra. Então, ele voltou a ser um ser espiritual e refletia, obviamente, a imagem do Deus que o criou, que é o Deus Todo-Poderoso Jeová. Tá bom? Então, o texto aí fica muito claro para todos nós, né? Esse é o quarto versículo que nós consideramos aqui, que deixa claro que nosso Senhor Jesus, ele teve um início no passado remoto, distante, e o causador, certamente, da sua existência, né, foi nosso maravilhoso e querido Deus Jeová.